Olá, eu estou aqui hoje para conversar com você, consumidor, sobre a sua defesa em juízo. Como funciona a defesa do consumidor em algum processo judicial? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar certinho para você. Eu sou Larissa Pacheco, advogada, e o meu intuito aqui é deixar você, consumidor, sempre informado sobre os seus direitos. Então, por isso, já se inscreva no meu canal, curte esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e familiares para ficarem por dentro dos seus direitos. A defesa do consumidor é uma questão necessária na nossa sociedade atual, tendo em vista que a nossa sociedade está cada vez mais movida pelo consumismo. O Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 1990, isso para proteger os direitos dos consumidores em relação aos fornecedores. Em muitos casos, os consumidores podem sentir-se ofendidos por um serviço ou produto que adquiriram. Nesses casos, é possível ajuizar uma ação judicial para pleitear uma indenização pelos danos causados. Então aqui eu vou explicar para vocês como que funciona a defesa do consumidor na justiça. Primeiramente, é muito importante que a gente observe que os consumidores eles têm muitos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. E entre esses direitos está o direito de obter informações claras e precisas sobre produtos e serviços oferecidos, o direito à proteção contra o uso indevido, o direito à indenização por pequenos danos e o direito à garantia e à assistência técnica. Quando os consumidores se sentem prejudicados por serviço ou produtos, eles podem buscar a compensação por suas perdas por meios legais. Nesses casos, o consumidor é aconselhado a consultar um advogado especialista, que irá orientá-lo sobre seus direitos e a melhor forma de agir nessa situação. Um dos primeiros passos é encontrar um profissional qualificado para lhe orientar e proteger os seus direitos. Esse profissional irá realizar a orientação do consumidor sobre os seus direitos e qual é a melhor forma de garantir que eles sejam protegidos. É importante ressaltar que, em muitos casos, a defesa do consumidor ela pode ser realizada de forma extrajudicial, ou seja, sem que seja necessário ingressar com uma. E essa questão ela pode ocorrer tanto utilizando os órgãos de defesa do consumidor como o PROCON ou até mesmo uma negociação entre as partes. Uma vez contratado, esse advogado profissional ele vai avaliar o seu caso e verificar se há provas suficientes para ingressar com uma ação judicial ou se a questão pode ser solucionada de forma administrativa. Havendo indícios da violação desses direitos, o advogado ele irá redigir a sua peça inicial, que deverá conter informações necessárias sobre o consumidor, tais como nome e endereço do consumidor, nome e endereço da empresa ou fornecedor causador do dano, descrição detalhada de toda a situação que deu origem ao caso, as provas da relação de consumo e da violação dos direitos do consumidor, bem como qual é a solução necessária para a questão. Elaborada essa reclamação inicial, esta é levada para o tribunal e o juiz competente irá realizar a intimação da empresa para apresentá-lo à defesa. E aí, inicia-se a fase de instrução do processo, onde serão apresentados os documentos necessários para que o juiz, ao final, possa tomar a sua decisão. Durante a fase de instrução, as partes poderão apresentar provas documentais, testemunhais, requerer a realização de perícia, bem como a oitiva de testemunhas. É importante ressaltar que, em relação de consumo, geralmente é utilizada a perícia técnica para avaliar a qualidade do produto ou serviço prestado. Depois de apresentar as provas, o juiz proferirá a sentença. Se for interesse do consumidor, a empresa ou fornecedor deve cumprir a determinação judicial e reparar os danos. Caso contrário, os consumidores poderão ainda recorrer da decisão para o tribunal competente. Se a decisão for desfavorável, há sempre recursos para um tribunal superior, como o Superior Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Porém, é sempre importante observar que proteger os direitos do consumidor no tribunal pode ser algo demorado, especialmente se envolver um caso de grande corporação ou instituição financeira. Portanto, os consumidores devem ser pacientes e persistentes e obter sempre a ajuda de um advogado especialista para garantir que os seus direitos sejam devidamente protegidos.
Além disso, existem outros meios extrajudiciais que podem ser utilizados para proteger o consumidor, como a apresentação de denúncias a órgãos de defesa do consumidor, tais como o PROCON, a plataforma do consumidor.gov, o Ministério Público e as associações de consumidores. Essas alternativas podem ser mais flexíveis e menos demoradas do que a esfera judicial, mas nem sempre garantem uma solução satisfatória para os consumidores. Por isso, consumidor, é importante que você fique sempre atento e verifique se a questão pode ser solucionada de forma administrativa ou judicial. Caso seja judicial, busque sempre a ajuda de um profissional qualificado para lhe orientar.